Você já teve algum sonho que perturbou você? Você já acordou alguma madrugada? Você já acordou algum dia em que aquilo que você sonhou tirou a paz do seu coração? Já teve? É bom? É ruim? Mas também você já acordou? Você já acordou com algum sonho que você teve, mas você não lembra o que sonhou? E você gostaria de relembrar aquilo que você sonhou, mas como que isso foi apagado de sua cabeça? Eu gostaria que você vá comigo para o livro de Amós, capítulo 3. O livro de Amós, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Amós, verso 7. Certamente o Senhor não fará. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo a quem? A seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu acho, diríamos, o Deus a quem nós servimos, um Deus espetacular, porque Ele tem uma consideração suprema por nós. Eu pergunto para os pais, você como pai disse tudo que você vai fazer para seus filhos? Nem sempre. Especialmente se é um assunto delicado e você vê que os filhos necessitam ser poupados. Ou quando você vai fazer alguma coisa que atinge eles, e a medida tem que ser tomada, né? Mas Deus disse, vamos a voltar para o livro de Números, capítulo 12. Números, no início da Bíblia, capítulo 12, verso número 6. Números, capítulo 12, verso 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele como? Em sonhos. Então, Deus vai revelar sua vontade. Deus disse para nós, eu não vou fazer nada sem antes revelar meu segredo a quem? Aos meus servos, os profetas. Eu vou falar com ele, disse Deus, através de sonhos e visões. E agora nós vamos ver no livro de Daniel, capítulo 2. Tá bom? A história. Daniel, capítulo número 2.
E no livro de Daniel, capítulo 2, nós encontramos a um rei atribulado, acordando assustado, acordando sem paz no coração. Daniel capítulo 2, verso 1 diz: no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, teve o que diz a Bíblia? Um sonho. Seu espírito ficou como? Ficou perturbado. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sonho. Passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhes o rei: tive que coisa? Um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Disse ao rei o sonho, e os teus servos daremos a interpretação. O que nós temos lido na Bíblia? Deus revela seu segredo a quem? A seus servos, os profetas. Deus revela seu segredo a seus servos, os profetas. Mas aqui nós observamos Deus falando com um monarca, Deus falando com um rei. Quantos gostaríamos que Deus falasse conosco? Levante a mão. De fato, vou dizer para vocês, Deus quer falar conosco todos os dias, porque para nós é uma promessa. Deus disse: derramarei meu espírito, e vossos jovens sonharão sonhos, vossas moças terão visões, antes que venha o dia terrível da vinda do Senhor. Qual o objetivo? Por que Deus quer se comunicar conosco? Qual o intuito de Deus querer falar conosco para ter uma revelação? Primeiro, Deus quer compartilhar conosco seus segredos. Correto? Agora, Deus, no livro de Daniel, vai mostrar-nos a profecia. O que faz a profecia? Por que a profecia é importante? Leia comigo aqui. A importância da profecia é única, posto que não podemos compreender a história sozinha. Para isso você precisa de quê? Da profecia. Quantos estudaram História Universal no colégio? Você vê sua mão? História Universal. A história da Babilônia, dos medos e persas, da Grécia, de Roma. O que você achava dessas histórias? Você não tinha um senso de dizer assim: misericórdia, estou estudando este negócio que não tem nada a ver comigo. Para quê? Mas a profecia, o amarelo das mulheres agora, a profecia que a fazem insubstituível, se queremos entender a história. Deus é o único que conhece o futuro. Lembrai-vos, Isaías disse aí, né? Lembrai-vos de quê? Das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha
vontade. Ok? Quantos de nós gostaríamos de conhecer toda a vontade de Deus? Levante a mão. Legal. Então Deus está falando conosco. Deus está dizendo: olha, eu quero que você conheça a minha vontade. Eu vou anunciar o futuro. E você vai saber e você vai conhecer. Satanás não conhece o futuro. O médico, só a praia do futuro. Mas a praia do futuro não é o futuro. Ok? O médico foi numa sessão espírita, invocou na sessão espírita o espírito de sua avó. Na realidade, numa sessão espírita, você não invoca o espírito da pessoa, invoca os demônios. Ok? Mas o demônio não sabe, não conhece o futuro. Mas este homem não sabia que Satanás não conhece o futuro. E ele, pensando que estava falando com sua avó, disse assim: eu quero que você me diga o que vai acontecer no futuro na minha vida. Qual foi a desculpa que o inimigo que não conhece o futuro deu? Disse: filho, eu agora estou com dor de cabeça. Outro dia vamos falar desse assunto. E não falou acerca do futuro, porque o único que conhece o futuro é quem? É Deus. Ok? Muito bom. Os acontecimentos de Daniel 2 servem para revelar que coisa? O poder e a fidelidade do Deus de Israel. Apresentam um contraste entre quem? Entre a revelação de Deus e os costumes pagãos. Quantos já ouviram do horóscopo? Posso ver sua mão? Tem pessoas que não saem de casa sem ler que coisa? O que diz o horóscopo? Vamos ler. O que vai acontecer comigo? Né? Querem saber o que vai acontecer. Outros consultam agoreiros, necromantes, né? Inclusive vocês vão encontrar aqui em Fortaleza vários lugares onde tem letreiros, né? Quer uma amarração, né? Um trabalho para trazer o amor de sua vida. Ok? Mas o que diz a Bíblia? Quais eram os costumes pagãos? Olhar o fígado, consultar agoreiros, praticar a cartomância, consultar os mortos, praticar a adivinhação. Na Bíblia nós acabamos de ler, no capítulo 2, o que Nabucodonosor fez? Quais eram os conselheiros de Nabucodonosor? Quais? Agoreiros, que mais? Vamos ler a Bíblia, capítulo 2, verso número 2. O rei mandou chamar quem? Os magos. Que mais? Encantadores. Que mais? Feiticeiros e os caldeus. Agora o rei pede uma coisa difícil. Quem é o único que conhece o que está na sua cabeça? Quem é o único que conhece o que está no seu pensamento? Deus. Se você faz uma prece a Deus, se você ora a Deus com o pensamento, o inimigo pode saber o que você está dizendo para Deus? Não. O único que conhece o pensamento da gente antes que saia pelos nossos lábios é Deus. Só que o rei disse aqui: olha, eu esqueci o sonho e eu não me lembro, e agora eu quero saber se vocês vão adivinhar o que eu sonhei, porque eu quero duas coisas: eu quero o sonho e eu quero a interpretação. Declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aí eles começam a enrolar, né? O rei está pedindo uma coisa difícil. Verso número 4 diz: disse o sonho aos teus servos e daremos a interpretação.
o rei começa a ficar bravo, né? Verso número 5: se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, que coisa diz o rei? Sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Resposta, verso 7: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou a dizer o rei: bem percebo que quereis ganhar o quê? Tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não fizerdes saber o sonho, uma só sentença será contra vós, pois combinastes palavras mentirosas, perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me um sonho e saberei que coisa? Que me podeis dar a interpretação. Aí eles reconhecem, verso 10: não há mortal sobre a terra. E eu poderia acrescentar e poderia dizer: não há anjo no céu, não há mortal na terra que possa revelar ao rei o que ele exige. Porque um anjo não pode revelar o que você sonhou? Porque o anjo não é Deus. Porque o anjo não pode entrar na sua cabeça. Porque o único que sabe o que se passa dentro desta caixa, que contém uma massa encefálica gris, é quem? É Deus. E aí o rei fica bravo. Verso 11, a resposta deles: a coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que possa revelar diante de ti, diante do rei, senão os deuses, e estes não oram com os homens. Verso 12, o rei se irou muito e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Não, vocês estão me enganando, estão me enrolando. Então, se vocês não sabem, não prestam, então vocês morrem. Ok? Mas aqui Daniel 2 enfatiza que coisa? Número 1, mulheres. Bora? O que nos ensina Daniel? Daniel nos enfatiza que sempre o temor de Deus, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria. Número 2, homens. Daniel 2 enfatiza e mostra que Deus nos chamou para quê? Para ser testemunhas de seu amor e para revelar sua vontade àqueles que não o conhecem. No capítulo 1, nós observamos que Daniel e seus companheiros foram levados na presença do rei. Eles receberam a comida, eles mudaram seus nomes, mas no capítulo 2, logo de passar o teste no capítulo 1 e ficar como melhores, 10 vezes melhores entre todos, no capítulo 2 nós encontramos Daniel sujeito a um decreto de morte, porque ele não estava no momento que foram convocados os agoreiros. Mas acontece que Deus vai chamar suas testemunhas, porque Deus não fará nada sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Só que Daniel não sabia que ele era
profeta. Até quando ele não sabia que era profeta? Até que Deus revela para ele o sonho. Mas outra coisa que nós podemos aprender no livro de Daniel capítulo 2, uma força de uma nação ou de um indivíduo é medida por quê? É medida como? Pela fidelidade com que ela ou ele cumpre o propósito de Deus. 4, de vocês, número 4, quem escuta e o que revela os mistérios. Deus é quem é Deus de deuses, é Deus quem revela os mistérios. O sonho de Nabucodonosor nós já temos visto, né? Ele convoca, e aqui nós temos que reconhecer um fato: a astrologia e a astronomia nasceram aonde? Nasceram na Babilônia. Hoje somos bombardeados por adivinhos, necromantes e agoreiros. Muitos querem conhecer o futuro. A literatura que tem a ver com ciências ocultas é uma das literaturas que mais vende no mundo. 50 tons de cinza. Harry Potter e outros escritores. Estamos falando de quê? As pessoas querem conhecer que coisa? O futuro. Só que o inimigo usa que coisa? Os agoreiros, os encantadores, aqueles que não conhecem verdadeiramente o futuro. Esse é o contraste que nós encontramos no livro de Daniel. Por que Deus reprova essas práticas? As práticas que têm a ver com a ciência do ocultismo, os fenômenos paranormais. Quando vos disserem, Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Quando vos disserem, vamos ler juntos? Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão algo. Se eu vou pedir conselho numa sessão espírita, eu não estou indo a falar com um morto, eu estou indo falar com o próprio Satanás. Porque ele quem disse, não morrereis, sereis como Deus. Mas Deus disse, olha, não se enganem, vocês não são imortais, vocês são mortais. Toda alma que pecar, essa morrerá. Vocês têm algum parente que já morreu? Quem tem algum parente que já morreu? Levante a mão. Então não somos imortais, somos mortais. Quando sabemos que vamos a morrer? Levante a mão. Algum momento a gente vai morrer. Entendeu? Então a gente não tem. Agora, o rei decretou que coisa? O rei decretou a morte de todos eles. Os assírios e os babilônios eram conhecidos pela sua crueldade. Cortar em pedaços os corpos dos inimigos e queimar suas casas era prática comum aonde? Na antiga Mesopotâmia. Ok? Mas agora nós vamos abrir nossa Bíblia. Vamos a ir na Bíblia e nós vamos observar. Daniel chega. Na cena, Daniel aparece. Aonde? Verso 15. Né? Chega Arioque para matar, né? Então saiu o decreto, buscaram a Daniel e a seus companheiros, diz o verso 13, para que fossem mortos. O que você faria se a polícia chega na sua casa e diz, pronto, agora você vai ser morto? Por quê? Porque o rei está irado, teve um sonho, ninguém conseguiu dar a interpretação, então você vai morrer agora.
Claro, porque ele não foi convocado, ele não foi lá. Mas qual seria a sua reação se você faz parte do conselho da Dilma, vamos dizer, né? E ela chama os agoureiros e não chama você. E como o sonho que ela teve, ela não sabe, então ela manda matar todo mundo. E entre eles está incluído você, porque você faz parte dos conselheiros. O que você faria no dia de sua morte? O que você faria? Chega a polícia e diz: agora você vai morrer. Aí diz: espera aí, me explica o que aconteceu, por que eu vou morrer? Aí o policial, né, o guarda do palácio dá a explanação. Só que a Bíblia diz aqui, verso 14: Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha sido enviado para matar os sábios da Babilônia, e disse para Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Mas Daniel pediu uma audiência com o rei e lhe pediu que designasse que coisa? Tempo. Que ele revelaria ao rei que coisa? A interpretação. Mas aí Daniel vai para sua casa e ele reúne seu pequeno grupo. Quantos dos que estamos aqui fazemos parte de um pequeno grupo? Levante a mão. Alguns. Quem não fazem parte de um pequeno grupo? Levante a mão. Muito bom. Se você não faz parte de um pequeno grupo, saiba o seguinte: a Bíblia diz: onde estão reunidos 2 ou 3 em meu nome, o que diz o Senhor? Eu estou no meio deles. Quantos queremos que Deus esteja em nosso meio? Nos reunamos em pequeno grupo. Abra sua casa, convide seus amigos, faça um pequeno grupo. Porque quando você começa a orar no seu pequeno grupo, os milagres começam a acontecer. Quantos têm experimentado isso? Levante a mão. Se reúnem entre 2 e entre 3, e a promessa do Senhor é qual? Tudo que vocês combinam entre 3, entre 4, entre 5, no seu pequeno grupo, qual é a promessa de Jesus? Eu vou conceder. E agora Daniel chega e diz: misericórdia, vamos orar, vamos pedir a Deus. E o segredo foi revelado para quem? Para Daniel. Qual é a primeira oração no livro de Daniel que está registrada? A oração mais bonita do livro de Daniel é a oração de gratidão escrita por Daniel. Quem quer ler? O que diz o livro de Daniel? Oh Deus, eu te agradeço, porque de ti procedem que coisa? A sabedoria e o poder. És tu quem coloca os reis, és tu quem tira os reis. Por isso, ó Deus, eu te louvo. Por quê? Porque o Senhor revelou o segredo de aquilo que nós pedimos. E aí Daniel foi na presença do rei, depois de ter um encontro com Deus, depois que Deus respondera sua oração. E aqui nós encontramos que a frase-chave do livro de Daniel é esta daqui: o Deus do céu. O Deus do céu faz o que, meus irmãos? Responde. O Deus do céu revela os segredos, os mistérios. O Deus controla a história, revela os segredos. A resposta de Deus abrange mais do que o destino do profeta. O que está em jogo é o destino do mundo. O que está em jogo não é tua vida. O que está em jogo é a salvação das pessoas com quem você mora. Vai além. Deus sempre vai além.
E aí Daniel vai explicar. Daniel vai dizer que coisa? Tu és a cabeça. Cabeça é início, começo. Jeremias compara a Babilônia com quê? Com uma taça de ouro. O ouro era o metal mais popular na Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. O império babilônico se estendeu, cresceu. Ele é chamado rei dos reis, aplicado ao rei da Babilônia. Os babilônicos criaram a astrologia, a astronomia, aperfeiçoaram a matemática com a invenção de quê? Do círculo de 360 graus e a hora de 60 minutos. De onde veio? Quem inventaram o relógio? Foram quem? Não foram os babilônios. Quem inventou o relógio foi um suíço, né? Mas a hora de 60 minutos foi inventada por eles. Eles eram politeístas. Eles divinizavam o rei. Nabucodonosor foi representante e fundador do Império Neobabilônico. Babilônia alcançou a ser o primeiro centro comercial do mundo. O shopping Rio Mar foi criado lá, porque Babilônia estava fundada entre os rios, né? Babilônia alcançou a ser o primeiro centro comercial do mundo, e o ouro chegou a ser símbolo apropriado da riqueza e do poder deste império. Mas Daniel disse: depois de ti se levantará um reino inferior ao teu. O reino seria mais extenso, seria maior. Ainda que sua extensão geográfica seria maior, o reino dos medos e dos persas era culturalmente inferior à Babilônia. O valor habitual usado era a prata, mas havia instabilidade financeira. Se serviram da prata como medida de taxa do império, porém a economia era instável devido à alta contínua dos preços. Parecia o Brasil, né? As coisas estão subindo, está tudo. Um dia a balança comercial sobe, outro dia a balança comercial desce, né? E os produtos estavam crescendo pela crescente intervenção do Estado. Depois veio o Império Grego. A história confirma que na luta pelo domínio no mundo conhecido, os medo-persas foram conquistados por quem? Pelos gregos. O bronze era uma especialidade grega. O bronze insinuava também a ideia de quê? De conquista, né? Aí está o guerreiro grego. Caracterizou os gregos. O bronze era uma de suas especialidades nas batalhas. De que era feito a armadura? De bronze. O escudo de bronze, os cascos e outros eram de bronze. Tudo era de bronze. O Império Grego Macedônico, especialmente com a direção de Alexandre, apoderou-se de todo o Império Persa e acrescentou seu território com mais conquistas. Um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Os gregos promoveram os matrimônios mistos. A cultura e o idioma grego se estenderam por toda parte, influindo a civilização até hoje. Depois veio o Império de Ferro, o Império de Roma. A história fala de um último rei que cumpre um símbolo profético com sua coleção unitária e universalista. O exército romano era conhecido como exército de ferro, onde chegavam as águias de ferro, misericórdia, né? Tudo era de ferro. Espada, armadura, capacete, lança. O ferro simboliza o que, irmãos? Força. O quarto reino será forte. Ele fará em pedaços e esmiuçará. O Império Romano imprimiu uma dureza de disciplina de ferro, tanto a seu direito romano quanto às suas conquistas. Os advogados estudam que coisa agora? O direito romano é a base do direito do Brasil. Na realidade tem duas vertentes, né? O direito da Alemanha e o direito de Roma. A política criou Roma criou uma forma política avançada que permitia controle dos povos desde muito longe. O poder de Roma possibilitou a unidade. Júlio César costumava dizer que coisa? Vi
20. O governo romano durou quantos anos? 500 anos e um pouquinho mais. Muito mais de qualquer dos seus predecessores, e depois caiu pelas invasões bárbaras. Chegamos ao momento da imagem do sonho de Nabucodonosor. A divisão do quarto reino será permanente até o fim, apesar dos intentos de união. Esta divisão é representada pelos dedos dos pés da imagem. Pés em parte de barro, de ferro, e em parte de barro. Por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Este reino será um reino dividido. O barro do olheiro representa que coisa? Um poder de natureza diferente, tem uma forte conotação religiosa, ainda associada com poder político, simbolizado pelo ferro. Assumiria um novo poder, um poder religioso, ainda que mais ou menos relacionado com o poder político de Roma, e este poder político religioso estaria vivo na atualidade e, segundo o texto, sobreviverá até quando? Até o tempo do fim. Iniciada esta divisão histórica pelos reinos bárbaros que se misturam com o latino de Roma, mercê a quê? Leia aqui comigo. Mercê a existência da Igreja Católica Romana, herdeira direita de quem? Do poder do Império Romano, que se aplica a essa herança no processo de desenvolvimento e sucessão dessas nações bárbaras, se prolongando através da história até a irrupção do fim do mundo, com a restauração do reino de Deus. Então, depois, Daniel diz para o rei: uma pedra foi cortada não com mão humana, símbolo da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos, diríamos, o desenvolvimento da história mostrada para um rei. Só que Deus revela e diz que Ele mostra um esquema inalterável da história, onde o quarto reino é a chave para entender todo o processo histórico até o fim. Inicia com que, irmãos? Rapidinho que estamos concluindo. O Império Neobabilônico, passando por um segundo, um terceiro, alcançando um quarto, que sofre a divisão, seguindo por um processo histórico terminal consistente em querer voltar a misturar as fragmentações da divisão do quarto reino, e acabando com quê? Com a intervenção divina, e ao final dos tempos, que implanta o reino de Deus, destruindo os reinos existentes. Nós estamos vivendo nos dias em que o Rei do céu estabelecerá um reino que não será destruído. E nós estamos sendo convidados para fazer parte deste reino. Tudo está preparado. Jesus virá com poder, com grande glória e com grande majestade. Por isso a pergunta é: qual é a decisão que nós estamos a tomar? Aceito Jesus como o Senhor da história. Quem revelou este sonho para Nabucodonosor? Foi Jesus. Quem revelou o sonho para Daniel? Jesus. E quem disse para nós: na minha mão está o controle da história. Eu cuido de tua vida, mas eu estou cuidando da história, e o teu futuro está nas minhas mãos. Quem queremos dizer para Jesus nesta noite: Senhor, eu quero segurar a tua mão e eu quero ter vitória contigo. Posso ver sua mão? Amém. Creio que Ele virá em breve a estabelecer seu reino nesta terra. Quantos acreditam nisso? Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, que coisa há? Muitas moradas. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para tomar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também vocês. Reconheço que seu reino não será jamais destruído,
Desejo formar parte do reino de Cristo. Por isso, lhe entrego minha vida para que Ele me prepare, me transforme. E eu quero compartilhar com Ele a eternidade. Quem tem esse desejo no coração? Posso ver sua mão? Que Deus nos ajude, nos abençoe. E que nós saibamos que não estamos largados da mão de Deus. Ele está cuidando de nossa vida. E Ele quer que nós façamos parte desse reino eterno. Para finalizar, vamos cantar a música Eis-me Aqui novamente. Todos em pé, por favor. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Antes do primeiro lírio, antes do primeiro orvalho, Ele te amou. Antes do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E ao
reino do mundo, se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O nosso Pai, queremos te agradecer por convidar-nos a confiar no Senhor dos Senhores e no Rei dos Reis, aquele único Deus que conhece o futuro, o Deus que sabe de nosso futuro e que também revela para nós que em breve estabelecerá seu reino e que na sua infinita bondade chega próximo de nós e diz: filho, eu quero que você faça parte do meu reino. Nabucodonosor reconheceu tua grandeza, reconheceu ao Deus de Daniel, que revela os mistérios, e posteriormente ele aceitou o Senhor como seu Senhor e como seu Rei. Nós, nesta noite, queremos dizer: Pai, toma nossa vida, toma o que somos e o que temos, e prepara nosso coração para fazermos parte de teu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Clame ao Senhor que Ele permaneça em você. Que Ele permaneça por toda a semana. Em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.